Aleluia! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na vida de todos vocês, meus amados e queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, queridos e amados, pessoas que têm a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo e em Deus Todo-Poderoso, que é nosso grande Pai Celestial. Que maravilha mais uma vez estarmos juntos com a plena certeza de que Ele, o Senhor Jesus, é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E porque Ele tem todo o poder, e porque Ele não mudou, e porque Ele é o mesmo sempre, é que nós estamos sempre firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. 1 Coríntios 15, 58. Que coisa linda, amados. Vamos sem mais demora orar ao Senhor nesse momento. Nós estamos começando nesta quinta-feira, dia 6/3/2025, mais uma live com este título: Vida Nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Oremos agora ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua bondade. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor está acima de tudo e acima até mesmo de nossos corações. Amado Espírito Santo, eu convido o Senhor a ministrar para nós esta manhã. Senhor, sem o Senhor não flui, sem o Senhor não dá. Venha, Senhor, glorificar o nome do Senhor Jesus através dessa live. Esta live que é sua e não minha, Pai. Esta live que é para a Tua glória, para que vidas, Senhor, sejam edificadas, alicerçadas, fundamentadas em Ti. Espírito Santo, que eu seja o Teu canal, o Teu instrumento agora para levares a água viva, que é a Tua palavra, é a Tua verdade, é a Tua unção. O amado Espírito de Deus, venha trabalhar em cada coração, em cada pessoa que ouve a minha voz nesse momento, e aonde há um crente, aonde há uma pessoa que acredita em Ti, que é devoto de nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção encontre esta pessoa, que a graça de Deus a envolva e que o poder do Altíssimo sobre ela desça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celeste, que esta live seja para a glória de Jesus e que nós possamos estar envoltos em Ti de tal maneira que distrações não haja e que a luz resplandeça dentro de nossa consciência e mente. Que nós possamos, Senhor, não esquecer de nada daquilo que traz a nós e que seja, Senhor, transmitido o que nos foi concedido. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do mesmo, pelo qual agradecemos. Amém. Amém, meus amados. Amém, meus queridos. Glórias a Deus. Vamos agora, meus amados e queridos de Deus, ler a palavra do nosso Deus. Aqui está a Bíblia Sagrada, nosso manual, nosso livro de receita, nossa bússola, o nosso guia. Sabe, amados, a vida terrena, como as coisas estão se encaminhando, não se está se encaminhando para o bem. Muitos acham que agora, com diferentes governantes no governo de outros países, vocês muito bem sabem, perto de nós, muitos pensam que haverá paz. Mas sabe, meus queridos, a paz só se encontra no Senhor Jesus Cristo. E nenhuma paz entre povos e nações é realmente duradoura. Sempre há guerras e guerras. Mas em tudo isso nós temos que estar firmado numa rocha inabelável que se chama Cristo Jesus. E as piores guerras também não são as que nós vemos físicas, que ocorrem e estão para ocorrer, mas sim a guerra espiritual de todos os dias, e a guerra entre a carne e o espírito, entre a vontade humana e a vontade de Deus, entre o que nós queremos e o que Deus quer, entre as forças do mal e as forças do bem, entre ideologias malignas que se implantam no meio de pessoas e entre as ideias sãs de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados de Deus, no meio de tudo isso, nós precisamos de uma verdade, de algo que se estabeleça como real, de algo que os homens não possam dizer, isso é fajuto, algo que se tem como verdadeiro, algo que se tem como resposta e solução. E isso só pode ser a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa resposta. Aqui se encontra todas as respostas que você precisa para a vida. Na Bíblia se encontra tudo, meus queridos, de verdade. Qualquer questão que você tiver, leia a Bíblia, porque aqui está as explicações de tudo que se vê na humanidade. Por ela, nós sabemos o porquê está o que está hoje, porque é o que é hoje, as coisas que são, porque se tornaram assim. Nós sabemos que muitas coisas se tornaram o que são pelo coração perverso que há nos homens. A Bíblia, lá em Eclesiastes 7, diz que Deus criou
os homens puros e retos, é a humanidade em si. Mas eles se meteram e se perderam em muitas invenções. Tantas invenções que nós temos e tantas são úteis para nós, não é mesmo? O telefone, a TV, o carro, tantas invenções. Mas as piores invenções, e que a Bíblia está dizendo aí, é novas maneiras de se viver. Novas ideias erradas, ideias que não se baseiam no conhecimento de Deus, mas sim no achismo dos homens. Amados, se vós vos guiardes pelo que os outros acham e pelo que vós achais, não ireis, porém, avante. Mas se vós colocardes a palavra de Deus como vosso guia, ireis sempre em frente, porque estarás baseado a uma verdade sagrada e a uma verdade do superior que é Deus. Não há ninguém superior como Deus. Não há ninguém superior a Ele. Não há Deus maior. Não há Deus melhor, como já dizia o hino. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus soberano que reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia. E mesmo assim Deus já reinava. E o seu espírito se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Foi Ele, meus amados, e não outro, que criou os céus dos céus e fez separação das águas com a terra seca. Ele é o Criador de tudo e de todos. Ele é o Criador de tudo aquilo que vive. Amados e queridos de Deus. Só que se temos um Deus tão grande, devemos ter responsabilidades grandes para com Deus grande. Quanto maior é o nosso papel na sociedade, maior é a nossa responsabilidade com ela. Quanto maior é o nosso papel com Deus, maior é a nossa responsabilidade para com Ele. E quem é que tem responsabilidade maior? Nós, que somos cristãos, vamos à igreja, as pessoas que dizem ter fé em Deus, ou as pessoas incrédulas, ímpias e que seguem o ateísmo? Quem é que tem maior responsabilidade diante de Deus? Com certeza é nós. Porque o papel de ser sal da terra e luz do mundo não foi dado a eles, mas sim a nós. O papel de fazer discípulos de todas as nações não são deles, mas sim nosso. O papel de viver uma vida irrepreensível até o dia de Jesus Cristo, conforme 2 Coríntios, é da igreja e não daqueles que não acreditam em Deus. Amados, se temos tantas bênçãos em nossas vidas, temos também muitas ordenanças. Porque o Senhor Jesus, o próprio, Ele disse: a quem é muito dado, muito será cobrado. Muito será cobrado de nós, por ser povo de Deus, porque a nós foi dada a salvação, a nós foi dado a graça divina, a nós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, ao mundo não é dado conhecer tamanhos mistérios, tamanha santidade, tamanha glória de Deus, meus queridos. Nós podemos conhecer. Só que olha só, eu disse podemos, sabe por quê? Porque o que era esperado da igreja hoje não tem. É triste. Mas o que era esperado da igreja? Que o povo conhecesse a Deus, que o povo tivesse uma vida limpa, que eu não estou generalizando, eu sei que não é todos na igreja que são assim, mas há muitos na igreja que são, meus amados, que tem rosto, que tem cara e tem parecer de ser vivo em Deus, mas é morto, de ser crente, mas é incrédulo, parece amoroso, mas é odioso, parece obediente, mas é rebelde. É uma coisa na frente dos outros e é outra coisa diante de Deus. E de nada adianta ser uma coisa diante dos outros se eu sou outra diante de Deus. O que eu sou realmente é aquilo que eu sou diante de Deus. É Ele que prova os corações, examina os espíritos e vê os pensamentos. Nós temos que agradar a Deus, meus queridos. Mesmo que vocês desagradem a sociedade, agrade a Deus. É Ele a nossa salvação. E o nosso dever é servi-lo até o último dia de nossas vidas. Amados e queridos de Deus, olha só o que a Bíblia Sagrada vai nos dizer hoje. Aleluia. Olha só, meus queridos. Verso 1 de 1 Tessalonicenses 4. Nós já lemos 1 Tessalonicenses 4 algumas lives atrás, mas não o versículo 1 em diante. Por isso vamos ler agora e eu creio que Deus vai falar conosco. Deus vai falar com você. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como o recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que cresceis, abundeis cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é o seu corpo, que é a sua vida, em santificação e honra. Eu estava lendo ontem em Provérbios,
tem vários versículos ali em Provérbios que falam sobre dominar seu gênio. E em Provérbios 14, 27 tem versículos sobre isso, tem lá em Eclesiastes 7 também. Mas em tudo isso nós vemos lá em Provérbios dizendo assim, que é melhor aquele que domina o seu espírito do que alguém que domina uma cidade. E como é melhor aquele que domina, meus queridos, seus sentimentos e seus ímpetos? Pois nós devemos controlar nosso gênio, porque é tolice alimentar o ódio. É a Bíblia que diz, você tem um versículo de Eclesiastes. Mas missionário, Deus que me livre, eu não tenho ódio no meu coração. Será mesmo, meus queridos? Será que você não tem rancor de alguém? Será que você, quando vê uma pessoa, não trata bem ela? Ou, não, só vou tratar como conhecido. Mas você não trata bem com cordialidade, você não trata bem como se fosse uma pessoa humana, às vezes é um parente teu. Será que você tem tratado como Deus queria que você tratasse? Será que nós temos servido a Deus como convém servir? Aqui diz, vocês bem sabeis de que maneira convém andar e agradar a Deus. Porque, meus amados, tem coisas que são convenientes a nós e coisas que não. O apóstolo Paulo falou que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos edifica. Tudo nos é lícito, mas nós não nos devemos se deixar dominar por nada. Nada desse mundo pode nos dominar. Somente o Senhor Jesus deve dominar as nossas vidas e mais ninguém. Mas missionário, alguém tenta impor ideias, alguém tenta fazer. Amados, aceite somente o que a palavra de Deus diz. E sobre você, o que você deve aceitar? Simples, muito simples, mais simples ainda. Você deve aceitar sobre a sua vida, porque tantos querem falar da gente, né? Tantos querem falar da gente, mas você deve aceitar na vida aquilo que Deus te fala. Aquilo que Deus fala sobre você é o que você deve aceitar. Porque, meus amados e queridos de Deus, ninguém sabe melhor de nós do que Deus. É verdade, até mais do que você sabe sobre você, Deus sabe sobre você. É verdade. Tanto é que nós nunca sabemos quantos fios de cabelo nós temos e Deus sabe. A Bíblia diz, está lá em Mateus 10, que o nosso Paizinho amado, o nosso Deus querido, ele, de tanto amor que tem por nós e cuidado, contou até os fios de cabelo que nós temos, de tanta graça, de tanto amor, de tanto apreço que ele tem por cada um dos seus filhinhos. O Deus de bilhões e trilhões de estrelas se importa com você. O Deus que chama milhares de estrelas por nome se importa com você, com seus cuidados, com as suas preocupações. Isso é graça demais, meus queridos. Vocês já pararam para olhar um pouco as constelações ou ver um pouco no Google o tamanho das galáxias? Nós somos pequeníssimos, amados. Nós não temos nem significância comparado ao vasto universo que Deus criou. Mas mesmo assim, Deus não está preocupado com as estrelas que ele fez, nem com os muitos planetas que ele criou. Ele está interessado em você, está interessado na sua família, está interessado no seu bem-estar. E por quê? Por graça, por amor. Eu também não entendo por que Deus me ama tanto e por que Deus nos ama tanto. Mas um dia entenderemos. O que nós sabemos é que ele nos criou a sua imagem e semelhança. E aí nós já temos uma pista porque ele nos ama tanto. Ele nos criou para adorá-lo, para servi-lo, para fazer sua vontade e para ele. Porque por ele, para ele e dele são todas as coisas. Por isso, a ele seja a glória. Por tudo, meus queridos. Por isso o apóstolo Paulo aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ali no versículo 18, disse, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, o Pai, em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, quando eu estou em Cristo, não importa a aflição, não importa a luta, não importa a prova, não importa o que esteja acontecendo na minha vida, eu posso dar graças. E olha só, muita gente confunde, meus queridos, dar graça na situação e dar graça pela situação. A gente não deve agradecer, Deus, obrigado porque eu cortei meu dedo, Deus, obrigado porque eu me machuquei, Deus, obrigado por uma luta, por uma prova. Não, claro que não. É em tudo dar graças. Mesmo na prova, mesmo na luta, você, oh Deus, obrigado pela vida, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para me salvar. É isso que é em tudo dar graça. É em qualquer circunstância, é em qualquer provação, em tudo dê graças a Deus. Já dizia o hino antigo do toque no altar, te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E que coisa linda é quando nós fazemos isso. A exemplo do apóstolo Paulo e do profeta Silas, que orando ao Senhor em Atos 16, dentro da prisão, amarrados mesmo, depois de terem sido açoitados, eles estavam lá orando e louvando a Deus. E Deus viu o esforço dos seus filhos e falou, eles em vez de estar lá reclamando, em vez de estar murmurando,
estão orando, estão me agradecendo, estão me louvando. Eu vou livrar esses hoje. Eu vou me levantar e vou fazer se cumprir a minha palavra. Eu vou dar um escape, um livramento para esses. Tomem como exemplo o apóstolo Paulo, porque ele, meus amados, mesmo naquela prova, estava glorificando a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Como pode alguém cheio do Espírito do amor ter ódio? Como pode alguém cheio do Espírito da alegria estar triste? Não faz sentido, meus queridos. Desculpe se faz sentido para você, mas não faz sentido para mim. É um grande contraste. Nós servimos um Deus grande e viver na pequenez. É um grande contraste. Nós servimos o Deus do amor e vivemos no ódio. É um grande contraste sermos seguidores da verdade e falar a mentira. Não pode. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. E se nós somos seguidores da verdade, devemos falar sempre a verdade e nunca a mentira. Porque assim, meus queridos, parece até que é uma confusão nossa. Porque como a gente diz que segue a verdade, mas apoia a mentira, é a mesma coisa que eu dissesse que eu era de direita ou de esquerda e apoiasse o outro partido oposto. Não faz sentido. Ou eu sou de um, ou eu sou do outro. O Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E não só às riquezas. Nós não podemos servir a Deus e a nós mesmos. Não podemos servir a Deus e aos nossos próprios prazeres. Não podemos servir a Deus e tantas outras coisas a mais. Ou servimos a Deus ou servimos outras coisas. Mas que é isso, missionário? Eu devo cuidar da minha família. Eu devo servir no meu trabalho. Mas quando nós servimos a Deus, tudo isso já está incluído, meus queridos. Mas o principal é servir a Deus em tudo que nós fizermos, em tudo que nós falarmos, por onde nós andarmos. Seja sempre servo de Deus. Seja sempre obediente a Deus. Não importa onde você vá. Olha só, Daniel foi para Babilônia. Cultura totalmente diferente, povo pagão, idólatra, povo que era contra Deus, mas lá ele escolheu ser obediente, não se contaminar com os manjares do rei. José estava lá no Egito e foi tentado pela esposa do seu patrão. E, meus queridos, quem é que ia saber se ele fizesse? Ele estava longe da sua terra, estava longe do seu pai que ensinou a palavra de Deus para ele, estava longe dos seus irmãos que seguiam a Deus, que ele seguia. Quem é que ia saber? Ele sabia que Deus ia saber. E assim ele serviu a Deus mesmo lá e se abdicou do direito do pecado, meus queridos. Ele escolheu fazer o certo e por isso sofreu injustiças. Mas olha só, depois do choro que durou uma noite, a alegria veio pelo amanhecer. É forma alegórica, mas é o que a Bíblia diz, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O amanhecer na sua vida está chegando, mas continue servo de Deus, continue fiel a Deus, porque aí ele entra com livramento. Ele entra com escape, com resposta, com bênção. Eu acredito de todo o meu coração que se Paulo lá e Silas, mesmo sendo servos de Deus, estivesse lá, ó, só murmurando, a gente é servo de Deus, como é que Deus nos permite uma coisa dessa? Vocês acham que Deus dá aquele escape para eles? Sei não. Acho que não, hein, meus queridos? Mas porque ele estava ali louvando, glorificando, exaltando a Deus, Deus disse: agora eu vou agir por eles. Eu não vou aceitar ver os meus filhinhos que estão me adorando lá nessa situação. É assim, meus queridos. Tá passando por prova? Tá passando por luta? Adora a Deus. Glorifica a Deus. Não pela prova, mas sim por ser Ele quem Ele é. E porque Ele vai te dar livramento. Porque Ele vai te dar escape. Porque Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para não cumprir aquilo que prometeu. Números 23, 19. Aleluia. Meus queridos, esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. Um Deus que não falha. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nunca, Davi disse, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Por quê? Porque mesmo se ele tiver com fome, meus queridos, mesmo se passa, Deus já providencia o alimento. Deus mesmo já providencia algo, uma provisão. É sempre assim. Por isso, confiai em Deus, ó povo, e derramai perante Ele vosso coração todos os dias de vossa vida. É o que nos diz os Salmos 62:8. Que maravilha quando nós cumprimos isso. Confiar em Deus em todos os momentos. E se eu estou passando prova, se eu estou passando luta, derramar meu coração para quem? Para o psicólogo? Para o Facebook? Derramar o meu coração perante a Ele. Meus amados, ninguém nos trata melhor do que Deus. E ninguém entende mais a tua dor do que Deus. Ninguém entende mais a tua prova, o teu sofrimento do que Ele. Por isso chame a ajuda dEle. Ele é teu Pai Celestial. Ele é o teu ajudador. Meus amados e queridos, vamos viver assim. Finalmente, aqui ele está concluindo, irmãos,
vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Essa é a conclusão da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. De que maneira que vocês receberam de nós, de andar e agradar a Deus, assim andai, para que cresceis cada vez mais. Todos nós devemos crescer em Deus. Todos nós devemos ser transformados em Deus. Todos nós devemos crescer em quê, missionário Samuel? Você pode perguntar. Crescer em fé, crescer em amor, crescer em santidade, crescer em respeito ao próximo, crescer em gentileza, crescer em gratidão, crescer, meus amados, em temor ao Senhor. Tudo isso, crescer em coragem, crescer em paciência, crescer em bondade, tudo isso, meus amados. Todos nós temos esses atributos lindos. Se você não tem, deve orar e buscar a Deus, porque essa situação não tá legal então, meu querido, minha querida. Mas eu acredito que todos nós temos, nem que seja um pouquinho. Eu sei que às vezes nos dá um ataque de raiva, um ataque disso, um ataque daquilo, mas não é o que nós somos, é uma exceção. Por isso, nós que somos crentes, nós que somos cristãos, nós que nascemos de novo, meus queridos, temos uma nova criatura em Cristo. Nova criatura, uma nova natureza em Cristo, é isso que eu quis dizer. E essa natureza, meus queridos, é o nosso natural de ser. Quando nós, assim você sabe se você é uma nova criatura ou não, meus queridos. Quando nós temos a natureza de Deus, nós amamos e perdoamos as pessoas, nós fazemos bem para o nosso próximo, nós, meus queridos, amamos uns aos outros, porque é assim que Deus nos mandou fazer. Nós temos empatia, se colocamos nos lugares das pessoas, nós fazemos o que Jesus nos mandou. Jesus mandou que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Sim, nós devemos amar uns aos outros. E que amor é esse, missionário Samuel? É um amor humano, meus queridos, um amor de humanidade, um amor que eu entendo que assim como eu sou um ser humano e preciso de coisas, o meu semelhante também precisa. E assim eu ajudo o meu próximo. Assim, meus queridos, eu faço bem para todos. É assim que nós devemos ser. Tendo exemplo, o nosso Senhor Jesus. Ninguém foi tão iluminado, tão agraciado e tão bom nessa terra como o Senhor Jesus. É Ele que tem que ser o nosso exemplo todos os dias. Exemplo de amor. Olha o amor que Jesus tinha, olha como ele perdoava as pessoas, como ele tratava as pessoas. Esse deve ser o nosso exemplo todos os dias de nossas vidas, meus amados e queridos de Deus. Agora, vamos fazer uma oração, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Eu convido a você nesse momento a fazer uma coisa diferente que nós não temos feito nas outras lives, mas essa eu vou fazer. Ore comigo a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Ore assim, meus amados e queridos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque seu é o reino, é o poder e a glória, para todos sempre e sempre. Amém. Amém, meus queridos. Veja que obedecer os mandamentos de Jesus não é tão difícil. Porque o Senhor Jesus disse, quando orardes, orareis assim. E agora você, por ter esta vontade, ter decidido fazer essa oração, você orou e obedeceu o mandamento do Senhor Jesus. Viu como é fácil, meus queridos? Como é simples de obedecer os mandamentos de Deus quando nós nos determinamos, quando nós decidimos fazer o bem, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa diferente na sociedade, uma pessoa que glorifica a Deus através da sua vida. É isso que nós temos que ser. Não sermos só pessoas devotas de Deus, só de nome, mas sim de verdade, de todo o nosso coração, com tudo que nós fazemos. Amém, meus queridos? Agora, depois nós já estamos chegando no término desta live, vocês muito bem sabem, nós temos feito esta live de segunda a sexta às 11 horas da manhã, com as mais ricas e abundantes bênçãos de Deus para todos nós. Agora, meus amados e queridos de Deus, eu quero fazer uma oração com os senhores, porque como o nosso Senhor Jesus é o mesmo, a Bíblia Sagrada que diz, as Sagradas Letras, em Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, o que Jesus fez no passado, ele faz hoje também. E vai fazer amanhã.
Ele nunca perdeu o seu poder. Ele continua fazendo para aqueles que têm fé. Ou seja, no tempo de Jesus, se uma pessoa tinha fé para ser curada, ela era curada de qualquer enfermidade, era curada de dores, os cegos eram curados, paralíticos eram curados, surdos, mudos eram curados, e tudo que Jesus dizia para eles era: seja curado, e depois de ser curado, ele disse: vai na tua fé, porque a tua fé te salvou, vai em paz. E ele ainda disse para 2 cegos que tinham pedido cura para ele, lá no livro de São Marcos, capítulo 9, versículo 29, bem assim: seja-vos feito segundo a vossa fé. Porque conforme a nossa fé, é o que acontece conosco. Se eu acredito que esse vai ser um dia bom, se eu acredito que nesse dia eu vou progredir, eu vou ser uma boa pessoa, se eu acredito, meus queridos, vai se ocorrer se eu ficar nessa fé, porque Jesus disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. E se eu acredito também que eu, com uma oração, vou ser curado de toda e qualquer enfermidade, de toda e qualquer dor, de todo e qualquer mal que veio acometer meu corpo, assim acontece porque Jesus disse isso: seja-vos feito segundo a vossa fé. E se você tem essa fé agora para ser curado, meus queridos, vamos fazer algo que por todo mundo, irmãos nossos, pessoas devotas de Deus fazem, e nós sabemos que isso é verdade, isso é certo. Vamos, queridos, se você tem um recipiente com água, qualquer copo com água, algo que está com um líquido chamado água, prepare esse copo, que nós vamos orar agora, meus queridos, e Deus vai abençoar, e você ao beber, você vai ser livre de toda e qualquer enfermidade. Você está sentindo uma dor, vai sair, porque Jesus disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. Você tem fé para isso? Então é assim que vai acontecer, no nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, se possível, e faça uma oração, faça uma prece comigo agora ao Pai Celestial, e com certeza Deus vai nos atender pela nossa fé, e porque Jesus, o nosso Senhor Sagrado, Ele nos ama com amor eterno. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na sua presença, meu Deus, aqui onde nós estamos, ali aonde quer que esses meus internautas estejam me escutando e fazendo oração agora comigo, meu Pai Celestial, eu creio que o Senhor tem poder para tocar em cada um deles que tem fé. Todos eles, meu Pai, que prepararam um recipiente com água, abençoa esta água no nome do Senhor Jesus, e que pessoas venham ser curadas, Pai, que pessoas venham ser livres de toda e qualquer moléstia do corpo, toda e qualquer doença, toda e qualquer enfermidade, porque Jesus não mudou. Como Jesus dizia, eu pelo nome do Senhor Jesus digo que eles estão curados a partir desse momento, no nome do Senhor Jesus. E agora, meu Pai Celestial, o Senhor Jesus disse, lá em João 14:12, que aquele que cresce em Ti faria as mesmas obras que o Senhor fez e ainda maiores faria. Então, Senhor, fazendo isso que o Senhor disse mesmo, uma das suas obras, Senhor Jesus, quando o Senhor palmilhou a face dessa terra, era repreender espíritos maus. E eu, com esta autoridade, com esta crença, meu Deus, de que o Senhor disse que aquele que cresce faria as mesmas obras que o Senhor, eu ordeno que todo e qualquer espírito mau, espírito sem luz, espiritualidade que não tem parte com Deus, que saia daí, aonde quer que esteja escutando a minha voz, esse espírito imundo, saia, no nome do Senhor Jesus, e haja agora paz. E ao invés do espírito das trevas, haja o espírito da luz, o espírito do amor, o espírito da harmonia, o espírito de Deus, o espírito da vida. Esse espírito sagrado, vá, meu Deus, agora visitando cada um dos meus amados ouvintes. E agora, meu Deus, que fique em seus corações, que fique juntamente com eles, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que todos eles recebam nesse momento a sua bênção, a sua divina graça e o seu poder envolvedor, sarador e libertador. No seu nome, meu amado Jesus, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que nós oramos e crendo dizemos amém. Amém, meus queridos. Louvado, engrandecido seja o nome de nosso grande eterno Deus e Pai que nos ama. Agora, se você preparou, então vamos beber essa água com fé, receba a sua bênção no nome do Senhor Jesus. Vocês já estão livres de todo e qualquer mal. Missionário, será mesmo? Tenha certeza. Foi Jesus que falou, e Jesus não falha. Viu, meus queridos? Nós, homens, às vezes dizemos coisas e não acontece, mas não Jesus. Jesus é vivo e verdadeiro. E Ele é o Jesus da Bíblia. O Jesus que caminhou em Nazaré, o Jesus que curou tantos enfermos, Jesus que estendeu as suas mãos na cruz do Calvário para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia. Esse Jesus que nós estamos pregando. E esse Jesus que acabou de sarar essa enfermidade. No nome do Senhor Jesus, meus queridos. Pode beber essa água com fé. Aleluia. Estamos todos muitíssimamente abençoados. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Queridos,
amanhã voltamos com outra live, às 11 horas da manhã. Esteja ligadinho. E como nós fazemos todas as lives, eu quero mandar um abraço para todos os nossos telespectadores, todos os nossos amados e queridos internautas. Rosângela Rodrigues, lá de Tramandaí. Deus abençoe a senhora, querida senhora. Alessi, sua mãezinha. Deus abençoe toda a família aí, diretamente de Tramandaí. Terezinha Castro, diretamente lá de Rio Grande. Deus abençoe, um grande abraço no nome do Senhor Jesus. Não posso esquecer da senhora, minha avó lá diretamente de Tramandaí. Um grande abraço para a senhora também, querida. No nome de Jesus, Deus abençoe a senhora. E agora, meus queridos, amanhã nós estaremos aqui. Agora nos despedimos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, meus queridos. Até mais.